Antes de entrar aqui nesse caso prático, né? Mais ou menos dos participantes, alguns já trabalham com compras, né? Outros trabalharam, outros talvez até tenham interesse em trabalhar. Mas assim, o primeiro fator que quando a gente vai fazer um processo de sourcing, uma concorrência, a gente tem que estudar, né, a categoria. Então, obviamente, ninguém nasce sabendo, principalmente a área de compras acaba sendo uma área mais generalista, e aí a gente também, né, para se sentir parte do processo, a gente precisa conhecer. E onde que a gente consegue entender e conhecer um pouquinho mais de determinada categoria? Eu vejo aqui basicamente são três fatores bem importantes. O primeiro deles é a internet, né? Acho que todo mundo já está bem acostumado com isso. Dá um Google lá e consegue muita informação. Uma outra fonte importante de conhecimento de categoria é a própria área especialista. Então, por exemplo, aqui dentro da BBM, a área que é responsável pela parte de pneus e de recapagens, né? Aqui fica responsável, a responsabilidade é da área de manutenção. Então, se você conversar com as pessoas que estão ali no dia a dia, trabalhando com esse processo, eles vão te ensinar muita coisa, e isso serve seja para pneu, seja para quem cuida de combustível, seja para quem compra uniforme, material de consumo, enfim. E o terceiro e mais importante, a terceira e mais importante fonte que tem de conhecimento são os fornecedores, tá? Eu, particularmente, dentro da minha carreira, eu sempre busco ter, de verdade, eu chamo o fornecedor e falo, me explica como é que funciona o seu negócio. Né? Então, ali você começa a perceber e entender como é que quais são os custos envolvidos, né, nesse processo. Então, assim, só para dar uma pincelada para vocês aí sobre recapagem, né, talvez alguns de vocês não conheçam. Bom, a recapagem basicamente quando você compra um pneu novo, ele gasta a parte da banda, né? E aí você, ao invés de você comprar um pneu novo, você troca essa banda, ou seja, você troca a banda velha por uma banda nova, assim como tá mostrando aqui na foto, né? Então aqui a gente percebe, ó, que esse aqui é uma carcaça, um pneu usado, e aí você simplesmente coloca uma banda nova. O que, que é importante a gente olhar? Né? Conhecer quais são os custos, né? O que, que envolve no custo de um pneu ou de uma banda de recapagem. Basicamente, ele é composto por borracha natural, borracha sintética, nego de fumo, que é uma espécie de um pó de borracha, e aço. Esses são os principais fatores que compõem o custo de um pneu. Então, isso daí eles representam em torno de 70%, entre 70% e 80% do custo fica dentro desses componentes. Só que tem um detalhe, esses componentes, eles são precificados em dólar. Então, existe um outro fator aí que é importante, né? Ou seja, se o dólar sobe, como subiu ultimamente, 77%, 80% do preço já tende a subir de acordo com a variação de dólar. E por último, aí é mão de obra, a energia, o custo fixo aí do próprio fornecedor que vende. Então a gente tem que ficar atento a isso também, né? E eu acho que vai muito em linha do que o André comentou, né? Aqui na BBM a gente não compra preço, né? A gente não está preocupado com olhar preço, reduzir preço, preço, preço. Não, na verdade a gente gostaria e quer reduzir custo, né? Então o preço ele é um fator importante, né, na tomada de decisão, mas existem outros fatores que também são importantes. Então, por exemplo, né, o ano passado os fornecedores queriam pedir aumentos aqui de 15%. Por quê? Porque a variação dos componentes, a variação do dólar, indicavam para um aumento de 15%. Esse ano, o aumento que os fornecedores estavam pedindo era algo em torno de 7%, né, muito por conta também do aumento do dólar, mas baseado nisso, eu sempre gosto, por isso que eu gosto muito de fazer concorrências, porque a concorrência ele faz você verificar e avaliar se o seu fornecedor atual está bom, né, comparando ele com o mercado sempre. Bom, então vamos lá. Voltando para a apresentação aqui, a gente estava fazendo aqui um processo de recapagem de pneus, né? Nós
colocamos aqui, são 12 tipos de pneus, então a BBM, né, para quem não conhece, ela trabalha com vários tipos de segmentos, então, por exemplo, segmento florestal usa um tipo de pneu, segmento rodoviário usa outro tipo de pneu, tem carretas que, a depender da altura dela, você usa um pneu com perfil mais baixo, para outros tipos você usa um perfil um pouco mais alto, então basicamente, a gente tem 12 tipos de pneus, temos 9 filiais envolvidas nesse processo. Quando eu coloco alto custo, é um item importante, né? Quando você olha, né, a curva ABC dos principais fornecedores, onde dos principais custos da empresa, pneu e recapagem está lá na curva A, né? E existe uma baita de uma complexidade, né? Que é a questão, primeiro, garantir a qualidade desse trabalho, dessa recapagem, né? Tem uma logística é, muito importante aqui. Então, um exemplo, vai um caminhão com o pneu recapado, ele volta com a carcaça. Então, existe um fluxo que precisa seguir nos prazos combinados, porque senão falta pneu lá na operação. Então, é basicamente esse que é o cenário que a gente tem dentro da BBM, tá? O que é importante também, né, dentro, além de estudar a categoria, né, você conhecer minimamente, então é se envolver com os stakeholders do processo, ou seja, é falar com o cara da manutenção que conhece de pneu, falar com o fornecedor, estudar na internet. Beleza, uma vez que você fez isso, é importante você definir como é que você planejar como é que vai funcionar a sua concorrência, tá? O seu bid. E aí, basicamente, a gente usa hoje aqui o Optimus Supply, que ele deixa isso de forma muito mais organizada, né? Então aqui a gente consegue ver uma sequência que é importante antes de começar, antes de sair fazendo, a gente tem que planejar isso muito bem. Então, primeiro é definir a RFQ, a RFP, ou seja, você ter isso muito bem documentado, aquilo que você quer comprar de fato, você colocar todas as regras do jogo lá para o fornecedor, né? Ali ele vai poder entender um pouquinho mais quais são as regras dessa concorrência. Também definir quais são os critérios de avaliação, e aqui no Optimus Supply tem eu acho que é uma ferramenta que para mim eu vejo que é muito inovadora, eu pelo menos não tinha visto, já estou há algum tempo no mercado, mas que é a participação da área técnica. Aqui, um exemplo, você coloca para o time da manutenção também avaliar tecnicamente aquele produto que está sendo comprado ou aquele serviço que está sendo prestado. E aí aqui você acaba tendo essa decisão em conjunto. Quando você toma a decisão em conjunto, você não tem culpados, né? Para quem é de suprimento sabe como é difícil eventualmente você mudar um fornecedor, né? Ou seja, a área técnica está acostumada, existe uma preferência técnica por determinado fornecedor. Quando você vai tentar alterar, às vezes você tem que forçar um pouco a barra e se der errado a culpa é de suprimentos. Neste caso, né, a gente tem a oportunidade de realmente dividir, né, a responsabilidade, então dificilmente a área técnica vai dizer que a gente tomou uma decisão errada porque ele também fez parte da decisão, né, e aí se a decisão foi errada, todo mundo errou. Mas obviamente, se você faz um trabalho de planejamento prévio, né, e trabalha, envolve as pessoas, coloca quem conhece também no processo, dificilmente você vai tomar uma decisão errada. Após a avaliação, tem uma parte que é a tomada de decisão, ou seja, você tem que definir critérios, deixar esses critérios muito bem claros, né, como o André já mencionou ali no início, preço é um dos fatores, mas não é o único. E aí também já definir quais são as outras etapas, né? Ou seja, eu vou lá, faço uma primeira tomada de decisão, renegocio com os fornecedores, até a gente pode usar muito as informações da primeira tomada de decisão para poder fazer uma renegociação, e aí, eventualmente, você faz a tomada de decisão final, ou a não ser que você entenda que seja necessário ter outras etapas. Mas basicamente esse aqui é um processo comum aí na área de suprimentos. Então aqui, por exemplo, para esse processo da recapagem, essa daqui é a carinha lá do Optimum Supply, tá? A gente acabou optando
em colocar 60% da tomada de decisão, ela estava baseada em custo, né? E aí lembrando, custo não é só preço, né? Então tem custo, tem prazo de pagamento, existem outros serviços extras que também estão envolvidos nesse processo. Então, eventualmente, chega lá uma carcaça que ela não está boa, não é só recapar, e aí você precisa consertar essa carcaça antes de fazer a recapagem. Então, a gente também coloca esse fator aqui dentro da composição de custos. Um outro lado tem muito mais a questão operacional, né? Ou seja, você garantir que ele vai fazer aquela entrega nos prazos que a nossa operação precisa, né? Nos tempos corretos, a gente também coloca isso, e no final a gente também coloca a questão da avaliação, e aí aqui a avaliação ela é compartilhada, então tem uma parte de avaliação técnica que a gente olha desde as questões de, de alvará de funcionamento, os certificados, as licenças de operação, questão de destinação de resíduo, que também é importante. Então, por isso que é importante a gente colocar essa etapa, porque eventualmente eu tenho um cara que é mais barato, mas aí ele não tem destinação de resíduo, ele pode gerar um passivo para a empresa. Então, nós colocamos todas essas etapas, definimos, né, alinhamos e validamos com a área, vamos lá, o nosso cliente interno, né, com o nosso stakeholder principal, vamos dizer assim. E uma vez definido, a gente vai agora para a terceira etapa, que também é mega importante, que é a definição dos fornecedores, né? Ou seja, a gente, uma vez que eu já tenho, já conheço um pouco a categoria, já defini como é que vai funcionar a minha concorrência, agora eu vou para a etapa de definir quais são os fornecedores que eu vou colocar para participar, né? E aqui tem um fator mega importante também, que todo mundo precisa ter em conta. Ou seja, se você coloca um fornecedor dentro da concorrência, dentro do sourcing, ele tem que ter condições de ganhar. Então, tem que tomar muito cuidado nessa etapa, porque eventualmente você coloca um fornecedor que ele não consegue entregar algum item que é importante e que de repente você não definiu lá nos seus critérios, aí você tem um problema, né? Se ele lá no resultado final ele ganhar e ele não poder fornecer, então aqui é uma etapa bem importante de colocar, né? Eu vou dar um exemplo, sei lá, se eu recapo 100 pneus por dia, um exemplo. Um dos pontos faz sentido eu colocar um fornecedor que não consegue recapar 100 pneus por dia? Não faz. Então, eventualmente, se esse cara não tem capacidade, ou ele vai deixar de participar do processo lá na etapa da avaliação, né, que você vai descobrir essa informação depois, mas se você já sabe a informação antes, você já nem coloca ele porque ele não tem a capacidade necessária para participar do processo. Então, aqui, para esse processo específico dentro da BBM, nós selecionamos 6 fornecedores, né, fizemos visitas, avaliamos, conversamos com todos eles, e aí disparamos o bid. Aqui, a gente já passa para a etapa da RFP, né, que é um termo em inglês, mas basicamente é a requisição da cotação, né, a solicitação de cotação ou de uma proposta. Eu até vou pular um pouco essa etapa, eu quero dividir com vocês a carinha da ferramenta. Não, vamos ver, vocês estão conseguindo ver aí minha tela? Estamos. Joyce? Sim, eu estava com o microfone Estão vendo minha falando. tela? Sim, É que eu não consegui enxergar. sim, Então tá tá aqui. vendo. Então tá bom. Ó, esse daqui já é a ferramenta, tá? Então tem a etapa aqui da RFP, né? Dentro da RFP a gente coloca todos os documentos necessários, né, para esse processo. Então a gente colocou aqui basicamente o edital escrito lá em PDF, as planilhas que eles tinham que preencher. Então, por exemplo, aqui esse é o documento, eu baixei aqui antes, até para a gente não gastar muito tempo, mas aqui ele tem toda a história, né, do bid, toda a regra do jogo, fala da BBM, né, fala da nossa necessidade, quais eram as filiais que estavam participando do processo, os modelos de pneu, enfim. Aqui tem todas as regras do jogo nesse documento, né, e aí, a partir daí, eu vou voltar agora para a apresentação.
o fornecedor ele tem que responder várias questões dentro dessa etapa, né? Então, a gente tinha uma pergunta lá, por exemplo, e quanto ao prazo de entrega, existe a possibilidade? Aí ele tem que responder sim ou não. Se ele responder sim, né, ele vai pontuar, se ele responder não, ele não vai pontuar e por aí vai. Aqui tem a questão de precificação também, ele vai ter que colocar, para esse pneu lá no Paraná, quanto que eu vou cobrar? Para o mesmo pneu lá em Guaíba, no Rio Grande do Sul, e por aí vai. Então, após ele preencher todas essas informações, né, então, ou seja, a gente já definiu. Essa aqui é uma etapa que dispara para o fornecedor, ou seja, hoje, quando você não tem o Optimum Supply, você acaba fazendo essa atividade via e-mail, né? Mas aqui dentro da ferramenta a gente dispara isso para o fornecedor preencher e ele responde. Ou seja, baseado nas respostas de todas as perguntas, a ferramenta ela já vai calcular quais são as notas que o fornecedor teve para cada pergunta. Então, por exemplo, uma das perguntas que a gente colocou lá era licença de operação. Você tem licença de operação? Aí ele vai dizer, tenho. Então, ele tem que mandar e anexar o arquivo comprovando que ele tem licença de operação. Você tem licença ambiental? E olha que interessante, né? Quando a gente conversou com todos os fornecedores, antes até de abrir a concorrência formal, um dos fornecedores, todos eles falaram que tinham, mas a hora que foi enviar, um deles não tinha a licença ambiental válida. Então, assim, esse foi um fornecedor que acabou sendo desativado, excluído do processo, né, porque não tinha. Então, é muito bacana e é legal ter uma ferramenta, né, como o Optimum, porque justamente fica ali tudo registrado. Está ali registrado que ele não mandou ou que ele mandou um documento diferente do que efetivamente a licença ambiental. A partir daí, ou seja, a gente já disparou o bid para ele, já falou todas as regras do jogo, ele já respondeu para nós todas as perguntas que nós fizemos, que vai desde o preço, das questões operacionais. Agora existe a etapa da avaliação, né? Dentro daquela regrinha, daquele fluxo que a gente estabeleceu lá no começo. E aqui que é bacana, na avaliação, a gente colocou o time da manutenção, né, que é o time que acompanha e que está no dia a dia com os fornecedores. Eu também participei como suprimentos, mas aí eu olhei muito mais os critérios documentais deles, eu vi coisas que eu consigo responder, né, por exemplo, capacidade produtiva, porque eu fui e visitei os fornecedores lá junto com o coordenador, e aí baseado nisso a gente faz a avaliação, né, e com essa avaliação realizada, a ferramenta já calculou. Então, ou seja, imagine que a ferramenta já calculou lá naquela etapa de RFP as respostas de todos os fornecedores, já calculou as avaliações feitas pelos avaliadores técnicos do processo. Uma vez isso feito, a gente vai para a tomada de decisão, né? E aí, isso que é o bacana, né, e simplifica muito quando você fala do Optimum Supply, mas aqui você já tem o que a matemática está trazendo a resposta para a gente, né? Baseado no que o fornecedor colocou, baseado no que a área técnica avaliou, nós temos uma avaliação, pelo menos prévia, que aqui diz quais são os melhores fornecedores, né? Ou seja, já traz as notas finais, e aí aqui, baseando, né, uma conta meio simples, a gente já consegue perceber, né, que o fornecedor C, ele teve uma boa avaliação, né, teve aqui em questão de custos, ele também teve uma boa nota, a nota não foi tão boa na parte de serviços prestados, né, mas como esse é um item que não é tão relevante para o processo, é importante, mas não é o principal fator de tomar decisão, ou seja, mas esse cara aqui é o cara que tem, neste momento do processo, ele tem a melhor avaliação, né, considerando todos os critérios que a gente definiu lá atrás. E aí a gente consegue ver o fornecedor B aqui em segundo lugar. Uma vez que a gente tem já aqui uma primeira avaliação, né? Ou seja, isso quer dizer que terminou o bid? Não, não terminou ainda. Agora a gente vai para uma outra etapa, né, que seria a etapa de renegociação, né? Eu quero mostrar aqui um pouquinho antes da renegociação, que a gente consegue avaliar, né, com gráficos, ou seja, que fica até mais
mais visível, né? Fica mais clara a forma de fazer essa avaliação. Né? Então a gente percebe aqui que, por exemplo, o fornecedor D, ele foi um fornecedor que foi o melhor avaliado, só que quando a gente olha em preço, né, ele é um dos que tiveram a pior questão de preço. Né? Então, isso daqui é um negócio bacana que eu gosto de usar, porque a gente é muito transparente aqui com os fornecedores. Então, por exemplo, quando eu faço uma reunião, né, para fazer a segunda etapa de negociação, eu chego para o fornecedor D, eu vou falar assim, olha, fornecedor D, você está muito bom aí na sua avaliação, gostamos muito do que você vende para a gente, mas o seu preço precisa melhorar. Então, o target, o desafio do fornecedor D é o preço, né? Quando eu vou para a questão do fornecedor C, por exemplo, que ele está ganhando, né, o processo e ele não sabe ainda que ele está ganhando, eu posso basicamente falar para ele, olha, você está até, o teu preço está competitivo, né? Você não precisa abrir para ele que ele é o melhor preço, mas falar, o preço, você veio com um preço bom aí, acho que tem que melhorar, mas você não foi o melhor avaliado. Né? Então, por exemplo, serviços prestados lá que ele não colocou, de repente falar, você precisa me dar mais um serviço. Aqui você precisa garantir talvez o consertos de alguns pneus e não me cobrar como extra, melhorar a questão da borracharia, enfim. Então, baseado nesse indicador aqui, nesse gráfico, a gente consegue mais ou menos direcionar, né, no bom sentido, onde é que o fornecedor tem que colocar mais energia, porque se você falar para ele, é só preço, né, talvez, e aqui a gente percebe que não é só preço, né, tem outros fatores que eventualmente o fornecedor pode melhorar. Aqui também é importante colocar, né, que a gente consegue separar a avaliação, ou seja, eu posso fazer uma análise específica, ou seja, excluindo a questão qualitativa do processo e ficar olhando só preço mesmo, para ver quem que é o melhor fornecedor, com o melhor preço. E aqui embaixo eu posso fazer o contrário, ou seja, eu tirar os fatores quantitativos do processo e avaliar quem que é o meu melhor fornecedor tecnicamente. Então, basicamente, aqui mostra aquilo que eu mostrei no slide anterior. Mas onde é que está a grande sacada, né, na hora da gente tomar a decisão? E aí, lá na RFP, a gente nunca colocou como obrigatório, e já estava lá na regra do jogo, que não necessariamente um fornecedor ia levar tudo. Né? Então, aqui a gente fez uma outra análise, e essa análise aqui, ela consegue mostrar para a gente que se eu dividir o volume, eu consigo ter um resultado melhor. Então, por exemplo, né, esse aqui era o resultado final, né, que o fornecedor C era o melhor, mas quando você abre, né, e fala assim, se eu colocar as filiais do Paraná e do Sudeste, né, de São Paulo e Rio de Janeiro, colocar para um fornecedor, como é que ficaria? Se eu colocar essas filiais, o fornecedor B é o melhor. E se eu pegar as filiais do Rio Grande do Sul, né? Ou seja, que naquela questão de logística operacional fica muito melhor, muito mais prático, ou seja, até para a questão de custo do fornecedor, a gente desce para um fornecedor só. E aí aqui a gente percebe, né, que nessa tomada de decisão a gente acabou optando por dois fornecedores, né, ou seja, um fornecedor sendo responsável por Paraná e Sudeste, e outro fornecedor sendo responsável pelas filiais do Rio Grande do Sul. Então aqui a gente percebe que é muito importante fazer essa análise, né, que basicamente não é só quem fez o melhor preço levou. Na verdade, não, a gente avalia por vários prismas, eu posso olhar desde a parte qualitativa de custo, mas eu também posso separar isso por região. E aí tomar aquilo que a gente considera a melhor decisão para a empresa neste momento. E aí aqui, neste caso, a gente mostra que faz todo sentido dividir, né, o volume. Obviamente tem uma outra conversa com o fornecedor para eles manterem o preço, né, do bid, e eles têm todo o interesse do mundo, e aí a gente acabou optando por dois fornecedores nesse processo. Uma vez isso definido, aqui tem um passo muito importante também, que é importante dividir com vocês, que eu gosto muito de refletir
é como se fosse a questão, para quem não, para quem está desempregado, né? Às vezes a gente manda um e-mail lá para o RH da empresa e aí a empresa não dá a devolutiva, se você passou ou não passou num processo seletivo, né? Independente se até se esteja desempregado ou não. Então aqui também tem a questão de respeito, né? Aqui, obviamente, na ferramenta a gente está premiando os fornecedores vencedores, mas posteriormente também existe a etapa de você avisar os fornecedores que não venceram, né, e obviamente manter as portas abertas, porque no futuro, esse ano talvez ele não ganhou, pode ser que ano que vem ele ganhe, né? Então é muito importante já você definiu, tomou uma decisão, avisa quem ganhou, mas também nunca esquecer de avisar quem perdeu, que é como se fosse o pessoal do RH avisando que de repente você não passou num processo seletivo, né? Porque o fornecedor ele fica com a expectativa, né? E ele só vai parar de, de ficar procurando o comprador ou de importunar ou incomodar o comprador a partir do momento que ele oficializa e diz, olha, você perdeu o processo, quem ganhou, ganhou, e aí segue a vida. Então aqui, quais foram os resultados, né, que a gente traz com esse processo, né? Um resultado que é bem importante, que a gente teve aí uma redução de 13%, né? Isso em valores absolutos dá algo aí em torno de 430 mil reais, então seja é um bom dinheiro, né, que a gente está reduzindo. Você consegue ter esse processo de forma mais rápida, né? Ou seja, gera produtividade na questão do strategic sourcing, compliance e transparência, ou seja, o fornecedor, todos eles recebem a mesma informação, no mesmo tempo, né? E isso eles se sentem também mais tranquilos quando a gente executa um processo assim. As decisões são compartilhadas, né? Ou seja, envolveu outras áreas. Se por algum motivo der algum tipo de problema lá na frente, a área técnica ela vai ajudar a gente a resolver o problema e não simplesmente culpar, né? Então aqui a gente não está preocupado em culpar ninguém, mas realmente somos os solucionadores do problema. As soluções são robustas e como foi feita uma solução, uma pré-avaliação, um planejamento, tudo feito com muito cuidado, acima de tudo, a decisão é robusta e é muito difícil dar problema, tá? Então tem bem menos risco nesse processo. Maior capacidade de renegociação, né? Ou seja, aquilo que a gente comentou, que eu comentei lá atrás, a gente entender quais são as fortalezas e os pontos fracos do fornecedor e trabalhar com eles isso, né? E por último, que também é muito importante, principalmente o André comentou muito bem aí sobre o plano de crescimento da BBM, eventualmente a gente tem aí um IPO, ou seja, um investidor quer garantir que está investido numa empresa que está fazendo tudo correto, de forma correta dentro do compliance, né? Então fica tudo registrado, todas as etapas, tudo aquilo que a gente executou dentro do processo, fica ali documentado e traz até mesmo mais segurança tanto para a gente como área de suprimentos, como também para a empresa. Bom, gente, é isso. Né? Queria agradecer aí vocês pelo tempo. Né? Coloco aqui os meus contatos. Né? Quem quiser precisar de alguma coisa, me procurem aí e contem comigo.